Olá, eu sou Joyce Oliveira, sou advogada de Direito de Família e Sucessões e no vídeo de hoje eu trago um dos temas mais polêmicos quando se trata de divórcio. Afinal, o que acontece com o imóvel financiado no divórcio? Ele é partilhado? São várias perguntas. Quem fica com o bem? Como será feita a partilha? Como dividir se ele ainda está sendo pago? E o banco, ele entra nessa história? No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo isso e como você consegue resolver isso na prática. Então, fica comigo até o final. A primeira coisa que você precisa entender é que o imóvel financiado ele não está quitado e, por causa disso, a propriedade plena ainda não pertence ao casal. Na verdade, a propriedade ainda é do banco, da instituição financeira que está financiando. E essa propriedade será do banco até que seja quitado esse imóvel. Isso acontece porque, na maioria dos casos de financiamento, o imóvel é garantido por alienação fiduciária. O casal ele tem apenas a posse direta do imóvel, mas a propriedade fiduciária ainda é do banco. Esse detalhe muda tudo na partilha, porque o que está sendo dividido não é só um bem, mas ainda uma obrigação contratual, que ainda está em andamento. Mas então, o que deve ser analisado para ser realizada essa partilha? Para saber se esse imóvel ele será partilhado ou não, vários fatores precisam ser levados em consideração. O primeiro deles é saber qual é o regime de bens, pois é ele que vai determinar se esse imóvel poderá ser partilhado futuramente ou não. No caso da comunhão parcial, os bens que serão partilhados são aqueles constituídos durante o casamento. Se for comunhão total de bens, os bens constituídos antes e depois do casamento serão partilhados. Agora, se for uma separação total, não haverá partilha para esse casal. Não haverá partilha porque tudo é particular, então nada é dividido. Outro ponto importante é o momento que houve o financiamento desse imóvel. O imóvel ele foi financiado antes ou depois do casamento, porque, a depender do regime de bens, esse imóvel pode ser considerado um bem particular. E com isso, o imóvel não será partilhado, podendo apenas ter direito aos valores pagos durante a união, que na realidade não será um direito então de meação, mas um direito de reembolso, uma indenização. Falaríamos em meação se houvesse ali um bem comum, mas isso quem manda é o regime de bens. Outro ponto a ser analisado é a origem do valor pago na entrada. Por quê? A pergunta que deve ser feita: esse valor foi pago através de dinheiro próprio, de herança, de doação? Esses detalhes afetam diretamente quando nós estivermos falando sobre meação e uma indenização, um reembolso. E ainda, quem ficará com esse imóvel após o divórcio? Nesse caso, é preciso ser muito sincero. Existe um acordo entre o casal sobre quem vai ficar residindo naquele imóvel? O bem ele vai ser vendido? Alguém tem condições de arcar com o saldo devedor? Veja, todas essas possibilidades são análises que precisam ser feitas com consciência, até para que haja um planejamento para evitar problemas futuros. Vamos então aos exemplos para facilitar o entendimento quanto à partilha desse imóvel financiado. No primeiro exemplo, vamos imaginar um imóvel adquirido antes do casamento. Imagine que Gabriel financiou um imóvel em 2018 e se casou com Luciana em 2020, pelo regime da comunhão parcial de bens. O financiamento, ele continuou sendo pago com os recursos do casal durante esse casamento. Resultado: o imóvel é bem particular, logo ele não será dividido entre os cônjuges. Mas Luciana pode ter direito a um reembolso de 50% dos valores pagos durante esse casamento. Outro exemplo, imagine a situação em que o imóvel foi adquirido durante o casamento, mas o financiamento está apenas no nome de um. Imagina a Vilma, ela faz o financiamento de um imóvel durante o seu casamento com Carlos. Só que somente ela está no contrato de financiamento. Mesmo assim, o bem é presumidamente comum, pois foi constituído durante o casamento entre eles. Então, ele entra na partilha sim e deve ser realizada a partilha desses valores ou até mesmo do
imóvel. Um outro exemplo, imagine a seguinte situação: o imóvel está no nome dos dois, mas um quer sair do contrato. Aqui entra uma parte mais sensível, que é o relacionamento com o banco, a instituição financeira que está financiando esse imóvel. Porque o banco não é obrigado a aceitar a alteração desse contrato. Mesmo que a partilha fique definida entre o casal, o banco continuará cobrando os dois. E claro que isso pode afetar o crédito futuro quando um deles for desejar realizar um outro financiamento. Justamente porque ainda consta dentro de um contrato de financiamento que nem sequer está sendo beneficiado. Ok, mas o que pode então ser feito na prática? Diante dessa realidade, o casal tem 3 opções principais. O primeiro deles é manter o imóvel no nome dos dois. Eles fazem um combinado entre si, tenha isso registrado no cartório de registro de imóveis, por meio do formal de partilha, mais um combinado muito bem feito, justamente para conseguir quitar esse imóvel e não conseguir perder o bem por inadimplência, até porque o banco continuará cobrando, porque o banco não quer saber se existe ali um casamento ou não. Ele entende que são 2 pessoas como coproprietárias do imóvel. A segunda opção é vender o imóvel. Ali existe a procura de um terceiro no objetivo de quitar esse financiamento e dividir o valor restante. Essa é uma solução mais prática e segura, mas depende muito do valor de mercado, das condições que serão oferecidas a esse terceiro. E por último, e a pior hipótese, é o leilão judicial. Quando não há acordo ou há inadimplência, infelizmente esse acaba sendo o caminho, e é o caminho da maioria dos divórcios litigiosos. Então, vale aqui um alerta. Muitas pessoas acreditam que fazer um simples acordo dizendo que fulano ficará com o imóvel e o outro se livra da dívida é a melhor opção que eles podem fazer. Mas, na verdade, não é bem isso que acontece na prática. O banco continua vendo os dois como responsáveis e poderá cobrar de qualquer um deles. O ideal, se possível, é quitar o financiamento e fazer a partilha desse imóvel ou tentar negociar com o banco uma nova contratação. E se você pretende fazer um novo financiamento, um acordo mal resolvido pode atrapalhar você no futuro de conquistar aquilo que talvez seja o seu sonho, até porque isso pode travar os seus créditos por anos. Como você viu, a partilha de um imóvel financiado não é tão simples assim como algumas pessoas imaginam. É muito mais do que dividir o que é de cada um. É necessário uma análise com uma pessoa que entende a respeito do assunto, pois envolve contrato, regime de bem, matrícula, negociação e, acima de tudo, é necessário segurança jurídica para tratar sobre esse tema. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém que esteja passando, compartilhe este vídeo. E se quiser se aprofundar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.